Qual é a melhor construtora para se investir na Bolsa de Valores? Você está no canal Aportando Conhecimento e esse é o tema do vídeo de hoje. Mas por que investir em empresas de construção? Primeiro, pela grande queda da cotação das ações, que não foi acompanhada pelo lucro das empresas. Só nos últimos 12 meses, tanto a EZTEC quanto a Trisul, que são as duas empresas que a gente vai falar no vídeo de hoje, caíram por volta de 50%. E como a gente vai ver, o lucro não caiu dessa forma. Sem falar que o setor é extremamente lucrativo. O custo que você tem para a construção de um apartamento, por exemplo, é muito menor do que o valor que você consegue vender ele depois. O que faz com que o setor acabe tendo margens muito altas. Além disso, o setor de construção civil ele é extremamente cíclico e a gente consegue ver isso nitidamente nesse slide aqui, onde a gente tem o lucro líquido das duas empresas ano por ano, desde 2009 até 2021. É muito nítido, principalmente no caso da EZTEC, que nos anos que a economia brasileira vai bem, que vai de 2009 até 2013, o lucro da EZTEC sobe muito. Mas nos anos que a economia brasileira vai mal, de 2013 a 2018, o lucro basicamente só cai. Vale destacar que o lucro da EZTEC em 2017 foi tão alto devido a um efeito não recorrente daquele ano, mas não vou entrar muito em detalhes agora. De 2018 para frente, com a melhora da economia brasileira, a EZTEC acabou voltando a ter lucros astronômicos. A mesma coisa acontece com a Trisul, só que a Trisul é um pouquinho diferente. A Trisul ela tinha uma dívida muito alta e essa dívida só foi realmente controlada e a empresa passou a dar muito lucro a partir do ano de 2017. Então, com isso, você não tem o mesmo efeito que a EZTEC teve de ter altos lucros nos anos anteriores a 2013 na Trisul devido a essa alta dívida que ela tinha. Mas por que as ações da EZTEC e da Trisul caíram tanto? Basicamente, o lucro da EZTEC ele vem subindo desde 2018, mas a cotação desde 2020 basicamente só vem caindo. E por que ela vem caindo dessa forma? Porque se acredita que teremos agora, em 2022, uma queda gigantesca do lucro da empresa. E essa queda pode não acontecer. Então essa queda pode ser pequena, pode ser uma queda mais ou menos, ou realmente pode ter uma queda gigantesca e depois o lucro voltar a patamares iguais que tivemos em 2021. Caso qualquer uma dessas coisas aconteça, investir em EZTEC hoje será com certeza um ótimo investimento. A mesma coisa acontece com o Trisul. A cotação também só vem caindo enquanto o lucro acaba aí se mantendo. Isso porque se espera que os próximos anos para a economia brasileira sejam péssimos, mas como a gente vai ver aqui no Boletim Focus, talvez não sejam tão ruins assim. Vale destacar que o Boletim Focus ele é divulgado semanalmente pelo Banco Central e ele mostra as expectativas de mercado sobre a economia brasileira. Então a gente pode ver aqui que a média de expectativas do mercado é que a Selic termine esse ano em 13,25%, mas termine 2023 a 9%. Isso porque se estima-se que a inflação também caia e possibilite que a Selic também caia junto. Em 2023, acredita que a Selic caia para 7,5% e em 2025 que a Selic esteja em apenas 7%. Isso demonstra que muito provavelmente as construtoras vão ter um ano de 2022 muito ruim, mas com o tempo o resultado vai voltar para dentro da normalidade. Caso isso aconteça, pelo preço atual, investir tanto em EZTEC quanto em Trisul vai ser um ótimo negócio. Mas quando você investe em um ativo, em uma ação, em um fundo imobiliário, você tem que sempre procurar o ativo que vai te trazer o melhor risco-retorno. Então, apesar de tanto EZTEC quanto Trisul serem ótimos investimentos hoje, a gente tem que sempre analisar e tentar descobrir qual deles vai ser o melhor e sempre tentar investir no investimento que tem o melhor risco-retorno. E para descobrir qual deles que tem o melhor risco-retorno, primeiro a gente precisa entender o funcionamento do setor imobiliário. Basicamente, vai existir um grande descasamento de fluxo de caixa em empresas desse setor. O que isso significa? Que basicamente a empresa vai gastar muito para construir um prédio, por exemplo, para só depois receber pela venda dos apartamentos desse prédio. Lembrando que essa venda pode ou não acontecer. Então, primeiro a empresa ela compra um terreno e já tem aí vários gastos, depois ela monta um projeto de engenharia com várias licitações de construção e várias outras coisas que também gera mais gastos, depois ela vai fazer a venda na planta, que também vai gerar gastos de comissão e de montagem do estande de vendas, que é nesse ponto que começa a entrar as primeiras receitas para a empresa. Depois vem a fase de construção, onde vai ser a maior parte do gasto da empresa, lembrando que ela vai continuar tendo um pouquinho de receita, mas ela só vai receber mesmo pela venda desses imóveis lá na entrega das chaves, quando as unidades já estiverem prontas. Então, basicamente, uma empresa do setor ela vai gastar para só lá na entrega das chaves receber.
E todo gasto para a construção desse empreendimento pode ser feito de duas formas. Ou com capital próprio, ou seja, é o próprio dinheiro da empresa que está construindo, ou através de dívida. Qual que é o problema de se utilizar dívida para a construção dos empreendimentos? Basicamente, a empresa que se capitaliza dessa forma tem um grande problema na hora da venda das unidades, porque ela precisa vender, porque essa dívida que ela contraiu, ela está pagando um juros bem alto dessa dívida. Então, ela precisa vender as unidades para conseguir quitar essa dívida e, se ela não conseguir vender essas unidades, ela acaba tendo sérios problemas, entrando muitas vezes até em recuperação judicial. Então, quando a gente analisa as duas empresas, a gente vai ter que analisar o endividamento, as margens, o histórico de resultado, principalmente nos anos de crise, as perspectivas de lançamentos futuros do land bank das duas empresas e o preço. Então aqui a gente está chegando na metade do vídeo. Se você estiver gostando, por favor, se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos e deixe o seu like também para ajudar na divulgação. Mas agora a gente vai falar do endividamento das duas empresas. A EZTEC ela tem um caixa de mais de 1,3 bilhão de reais. E ela tem uma política de não tomar dívidas. Então, todos os empreendimentos da empresa são construídos com capital próprio. Obviamente, esse 1,3 bilhão não saiu do nada. Basicamente, esse foi o lucro dos outros empreendimentos que a empresa teve, que em vez de distribuir como dividendos, ela reteve no caixa para os novos empreendimentos. O fato da EZTEC só construir com capital próprio faz com que ela seja uma das empresas mais conservadoras do setor e consiga ter ótimos resultados mesmo em períodos de crise. Já a Trisul, por sua vez, ela teve um problema muito sério de dívidas na década passada, mas lá por volta de 2016, 2017, ela conseguiu quitar boa parte dessa dívida, resolveu o problema de ter uma dívida descontrolada e atualmente ela tem uma dívida na casa de 300 milhões de reais, que é extremamente controlável. Já falando agora um pouquinho sobre as margens da empresa, a EZTEC tem margens muito melhores do que a Trisul. O que é um ponto muito interessante, porque na verdade deveria acontecer o contrário. A EZTEC, por utilizar capital próprio, deveria ter margens piores do que a Trisul, que se alavanca através de dívidas. Mas na prática a gente vê que não, que a EZTEC consegue manter margens melhores do que a Trisul, o que é um ponto muito positivo para a empresa. Falando agora do histórico de resultado das duas empresas, se a gente analisar os anos de 2014 até 2016, a gente vai ver que esses anos foram muito complicados para todas as empresas do setor de construção. E analisar como a empresa se comportou nesses 3 anos é muito importante para você entender como a empresa se comporta durante uma crise. No caso da Trisul, enquanto várias outras construtoras estavam indo à falência, a Trisul sequer apresentou prejuízo durante esse período. Apesar de ter a sua rentabilidade muito comprometida, teve um lucro muito baixo, mas um lucro baixo é muito melhor do que um prejuízo. Apesar desse período de sufoco que a Trisul passou, ela conseguiu sair dele muito mais forte do que entrou. A Trisul, após 2016, conseguiu ajeitar a empresa, pagando boa parte da dívida que ela tinha e conseguiu se tornar uma empresa muito melhor. Já a EZTEC, de longe, foi a melhor empresa do setor durante esses 3 anos, porque ela usa capital próprio, ela não tinha dívidas para pagar durante esse período. Então ela simplesmente cruzou os braços e ficou esperando a crise passar sem nenhum problema. Falando agora um pouquinho sobre uma vantagem que a EZTEC tem, é que ela fez um follow-on lá em 2019, a R$ 38 por ação. Ela captou dinheiro para a compra de novos terrenos. Esses novos terrenos que a EZTEC comprou vão ser aonde ela vai fazer os seus empreendimentos pelos próximos anos. Ou seja, pelos próximos 3 a 5 anos, a EZTEC sequer vai ter que se preocupar em comprar novos terrenos, o que é um ponto muito positivo para a empresa. Já a Trisul não tem essa vantagem. Quando a gente vai analisar o preço dessas duas empresas, não faz o menor sentido a gente analisar o dividend yield. Porque se você quer receber dividendos, vai para um banco, vai para uma elétrica, não para uma construtora. Para uma construtora você quer a valorização da ação. Também não faz muito sentido você ver o PL, porque o lucro da empresa é muito volátil, então o PL acaba oscilando muito. Então, quando você vai analisar o preço de uma construtora, o melhor indicador para se utilizar é basicamente o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial. E a gente vê que as duas empresas estão abaixo do seu valor patrimonial. Vale destacar que a EZTEC está sendo negociada a múltiplos muito similares a 2015, que foi um ano péssimo para a empresa, o que pode representar uma grande oportunidade para o investidor de entrar a esse preço. Já a Trisul vem sendo negociada até mais barata do que a EZTEC, levando em consideração o P sobre VP. Mas obviamente, como você percebeu ao longo do vídeo, a EZTEC é uma empresa muito melhor do que a Trisul.
Cabe então ao investidor analisar se pagar um pouco mais caro para uma empresa melhor como a EZTEC compensa mais do que pagar um pouco mais barato numa empresa pior como a Trisul. Bem, na minha opinião, compensa muito mais comprar a EZTEC nesse preço do que a Trisul, tanto que eu tenho 5% da minha carteira em EZTEC. E se você quiser saber mais sobre o caso da EZTEC, tem um vídeo aqui no canal onde a gente fala exclusivamente sobre ela. Eu vou deixar tanto o link aqui na descrição como o card aqui na tela. Gente, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até o próximo.